A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve galera, estamos começando mais um Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. Eu sou o Uri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bruna Santos. Pois é, Uri, tudo bem? A gente vai começar aqui mais um quarto episódio e com esse quarto episódio a gente trouxe um tema super bacana, né? Que agora o rádio completou aí 100 anos e a gente trouxe isso aqui pra comemorar e trazer pra vocês informações desse centenário, né, do rádio. Muito bom, né, Bruna? Inclusive, é só por isso que a gente tá aqui, né? Que a gente gosta de rádio e o rádio fez 100 anos e tudo começou assim. Então hoje a gente faz um podcast, mas o podcast ele nasceu de uma ideia de um programa de rádio na internet. Se você olhar a essência do podcast no Google, por exemplo, se você pesquisar o que é podcast, é um programa de rádio colocado na internet de maneira gravada. Exato, a evolução do rádio. Então, somos a evolução do rádio. Estamos aqui para contar um pouquinho, né, da história do rádio. Claro que também, né, no nosso programa aqui a gente conversa um pouquinho de tudo. Então a gente não vai contar datas por datas da história do rádio, até porque com certeza muita gente já acompanhou a partir desse centenário vários especiais sobre o rádio, né? Então a gente vai falar um pouquinho assim da história que a gente conhece, de como a gente chegou até aqui, algumas coisas legais que aconteceram nesse tempo, né, dos 100 anos do rádio aqui no Brasil, porque o rádio ele é mais velho, né, em outros países, mas no Brasil a primeira transmissão de rádio foi no dia 7 de setembro de 1922, né? Aí... Quanto tempo, hein? Olha só. E a partir dessa transmissão, a gente tem também algumas histórias. Porque assim, se você pesquisar, né, as primeiras transmissões de rádio no Brasil, existem outras também em outros estados. Existe a história, né, do Padre Landel também, que era um padre que era muito apaixonado pela comunicação também, que ele fez uma tentativa, né, ele tinha muito essa vontade de que as pessoas que não pudessem ir nas missas, pudessem ouvir das suas casas. Então ele queria descobrir um jeito de que as pessoas pudessem ouvir a missa sem poder estar na missa. Então ele fazia várias tentativas e um dia ele conseguiu descobrir lá, vendo as tecnologias que tinha disponíveis na época, ele fez uma transmissão de rádio em 16 de julho de 1899, um pouquinho antes dessa transmissão oficial. Então, muita gente coloca o Padre Landel como um patrono da comunicação no Brasil. Inclusive, quando eu fazia o curso de rádio e TV também, a gente teve um trabalho lá e aí o grupo foi nomeado como Padre Landel, porque no curso a gente aprendeu isso. A gente não sabia dessa história do Padre Landel. Eu também não sabia, tô aprendendo agora. Muito legal. Se você der uma olhada depois, assim, ele era um padre muito assim, ele era muito à frente do tempo. Ele queria descobrir várias coisas de tecnologias e tal, e uma das coisas legais foi essa, que foi a transmissão. Então, se você olhar também nas pesquisas de transmissão de rádio no Brasil, você vai ver que em outros estados também tiveram algumas outras transmissões também, tentativas de transmissões, distâncias. É que, na verdade, essa do dia 7 de setembro foi uma data oficial, porque eram 100 anos da independência do Brasil. Então, vamos fazer uma data oficial comemorativa. Então, se você pegar a história do rádio no Brasil a fundo, você vai ver que existem outros bracinhos aí com essas datas. Mas a data oficial seria essa, de 7 de setembro de 1922. Curioso. E, Euri, você estava me contando aqui nos bastidores sobre também aquela coisa do jingle, né, que surgiu com o rádio. Conta pra gente como foi isso. Sim, eu tava vendo também, pesquisando assim, o jingle, porque assim, a gente vê o jingle desde sempre na nossa vida, né? Sim, desde pequenininho. Desde tem coisa criança. Que gruda, né? Sim, não você sai pode ver. Mais. Campanhas eleitorais usam jingle, musiquinhas de novela. Marcas de né? Bala, qualquer coisa, Quantas né? músicas a gente já ouviu, assim, que ficou na nossa vida, assim. Se você olhar, por exemplo, assim, anos 90, né? Anos 80, anos 90, o jingle foi muito forte, né? Mas muita gente acha que o jingle veio só da época da TV, mas na verdade o jingle surgiu no rádio. Bacana, porque assim, a primeira vez que surgiu um jingle, assim, que a gente pesquisa historicamente, foi em 1926, nos Estados Unidos. Como a Rádio do Brasil é em 1922, o primeiro jingle que a gente procura na internet e vê era da Padaria Bragança em 1932. Nossa. Então, tem vários, assim, eu tava olhando também, por exemplo, a história da Rádio Jovem Pan, que é uma rádio praticamente centenária também, daqui a pouquinho já atinge os seus 100 anos. No comecinho, eles tinham vários jinglezinhos de chamadas, diferente do que hoje o pessoal chama de vinheta, que é mais curtinho. Mas o pessoal também trabalhava com jingle em rádios, né? Hoje pouca rádio usa jingle, né? Mas, assim, essas rádios maiores, assim, que tem aquela chamadinha de um locutor, de alguma coisa um pouquinho mais tradicional, anos 80, 90, usa ainda. Mas hoje a gente vê muito jingle, assim, em comercial. E até, por exemplo, nomes de produtos, né? Por exemplo, assim, se a gente pega Bombril,
Você fala, pô, ninguém fala palha de aço. As pessoas chamam a palha de aço de Bombril, de tanto que a marca inseriu na nossa cabeça, Sim, né? e fica grudado, né? Não tem nem como esquecer. É uma coisa, assim, coletiva. Todo mundo sabe e vão falando. E todo mundo conhece aquilo por causa mesmo do jingle, né? Não tem como você esquecer ou confundir. É uma coisa que pega mesmo. Sim, tem alguns políticos, assim, que são muito emblemáticos. Eu não vou nem citar nomes aqui, né? Porque a gente tá em época de eleição, tudo. Mas tem alguns jingles de políticos que pegaram muito também. Com jingle? Tem muitos que citam esses políticos com alguns jingles também. Então, até nas campanhas políticas o jingle se faz presente. E que nem a gente tava conversando em off também, como que é importante o jingle para a parte comercial, né? O rádio, nos primeiros anos no Brasil, antes de existir a TV, né? Porque o rádio veio em 22, a TV foi lá para 50, mais ou menos, né? Então, assim, antes de existir a TV, um jeito de você colocar o seu produto e fazer ele propagar de uma maneira maior era o rádio. Então, naquela época, o rádio era muito caro para você ter um comercial. E essas empresas também, elas anunciavam no rádio porque sabia que o rádio era forte. Então, tipo, tinha aquela mensagenzinha antes de começar a radionovela, que é uma coisa também que é muito histórica e que hoje é muito aclamada, assim, do jeito que eram feitas as radionovelas. Você vê que os jingles, eles eram o carro-chefe de muita empresa. Sim. Então, assim, eles dependiam muito daquilo. Eles têm que dar certo. Eles contratavam cantores profissionais mesmo para gravar o jingle, para fazer um negócio bem feito, para ficar marcado, Era um né? baita processo, né? Pra colocar mesmo na cabeça do povo. Você tava falando aí de radionovela. E aí, uma coisa que eu tava lendo e achei super curioso, e que agora que eu sei faz sentido, é que quando a TV surgiu, ela começou fazendo releituras do que já era passado no rádio. Então, as radionovelas viraram novelas. Então, as novelas que a gente tem hoje foi porque foi sucesso em algum período durante o rádio. Olha só que curioso, né? Sim, muito louco. Tem um nome que a gente sempre escuta, né? Que é a Janete Claire, né? Que foi uma das grandes escritoras de novela do Brasil, assim. Tem muita novela dela que fez sucesso depois, até quando ela já nem era viva mais, mas porque os primeiros roteiros ainda foram para rádios novelas que ela escreveu. Que legal, né? Então aí você pega, por exemplo, assim, quando eles fizeram as primeiras transmissões de TV, eles não tinham muito o que fazer, né? Falaram, o que a gente vai colocar na TV? Sim. Vamos pegar o rádio? Então eles pegaram o esqueleto do rádio. O que era forte no rádio? Os programas de auditório e também as radionovelas, né? Então, Sim. assim, que nem você falou, acabou sendo, assim, mais do mesmo. E olha como era curioso essa questão da radionovela, porque, assim, ele trabalhava muito a questão da imaginação das pessoas, sim, né? muito. Então, assim, a sonoplastia, aquela coisa do barulho de cavalo, chuva, tudo isso era feito por até um cara dentro do estúdio. Até os personagens, né? Você pensa, assim, uma conversa, você não tem que imaginar se as pessoas estão sentadas, como tá aquilo, o vestuário das pessoas, é tudo muito imaginação mesmo. Sim, sim, e a gente, algumas histórias assim que a gente acompanha, né, por exemplo, tinha uma novela que passava na Globo, que chamava Eita Mundo Bom, que até reprisou recentemente, né? Nessa novela tinha um pedacinho de algumas pessoas que trabalhavam numa radionovela. Olha só que Aí legal. mostrava dentro do estúdio, assim, tinha uma atriz que ela fazia 2, 3 vozes femininas. Um ator que fazia 2, 3 vozes masculinas. Então ele tinha que mudar também o tom de voz dele para poder fazer o ouvinte imaginar que era uma outra pessoa falando. Sim. Para não ficar aquela coisa, um homem e uma mulher. Falar e qualquer pessoa que fosse mulher, então era só uma atriz. Então qualquer um que fosse homem era um ator. Não, ele tinha que mudar. Tinha que trabalhar a criatividade para quem trabalhava só, não de quem tava escutando, mas também de quem tava lá atrás, né? Locutando, contando aquela história. Sim. Caramba, que legal. Então a gente vê que tem, assim, era uma criatividade muito gigantesca. E o rádio também, né? Essa coisa, a magia do rádio. Hoje a gente tem a maioria das rádios com imagem, ok. Mas a grande magia do rádio sempre foi essa, imaginar. As pessoas queriam imaginar como que era a cara daquele locutor que estava falando. Como que será esse cara? Como que será essa pessoa, essa locutora? Sim. E aí as pessoas, o rádio trabalhava muito isso, a imaginação. Então, por muito tempo, o rádio foi, assim, o grande companheiro, né, das pessoas. Tinha uma rádio no Guarujá que transmitia filme de domingo à noite. Jura? Eles colocavam filme e passava... Tipo assim, eles pegavam o filme e colocavam só o áudio do filme lá pra galera... Caramba! A pessoa assistia o filme só com os ouvidos. Então imagina que legal, que doido, né? Isso, né? E você tava falando aí de rádio ser companheiro das pessoas. Por mais que eu, por exemplo, consumo muito mais TV do que rádio. Porém, se a gente parar pra pensar, rádio deveria ou deve estar, na maior parte das pessoas, junto, né? Porque você consegue
ouvir rádio enquanto você dirige, enquanto você tá lavando a casa, enquanto você tá fazendo comida, enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa. Mas TV não, você tem que estar ali, disponibilizar o seu tempo e estar ali na frente da televisão para assistir, né? Sim, essa é a grande força do rádio também, né, Bruna? Porque o rádio tem essa diferença, né? Sim. Que nem você falou, você tem que parar na frente da televisão para você ver o que tá acontecendo. Porque se você ficar só ouvindo, você talvez não entenda tudo. Até porque a TV é muito a questão da imagem. Então ela tem casamento, a imagem, né? Áudio e TV. Aí você, tipo assim, tem coisa que eles não explicam por quê. Porque, tem imagem, a pessoa tem que chegar. Tanto que agora tem várias outras campanhas para que a TV seja mais, tenha audiodescrição para outras pessoas também, para a questão da inclusão, né? Sim. Mas por muito tempo foi assim, tem imagem, a pessoa que se vire para assistir. E quem não tá podendo ver a imagem, não tem como. Então a diferença do rádio é essa, o rádio sempre teve essa questão de explicar também, explicar nos detalhes, tudo que estava acontecendo, muito mais cuidadoso, né? Muito mais, cuidadoso, prestativo com o ouvinte. Então acho que por isso que o rádio teve essa força também, que nem você falou. Você conseguir colocar o rádio nos carros, você conseguir colocar o rádio lá na cozinha da casa, enquanto a pessoa tá cuidando da cozinha, tá fazendo uma janta, a pessoa tá limpando a casa, ou então alguém tá trabalhando e tá ouvindo rádio. Porque isso também passa por aquela questão mais tecnológica de quando os transistores foram diminuídos, né? Porque o rádio antigamente, quando a gente tá falando de radionovela, aqueles rádios antigos, era um puta de um aparelho gigantesco. Sim. Era do tamanho dessas televisões antigas, sabe, as televisões de 29 de tubo? Enorme. Era maior que isso, pesadão. Tipo assim, o rádio ficava na sala, acabou. E era um não luxo, tinha né? Não era todo mundo luxo, que tinha. chique demais. Não tinha televisão, então era aquilo ali. Então assim, quando o rádio ganha essa adição da tecnologia pro transistor e fazer o rádio ficar pequenininho, você consegue colocar ele na mesa de outros lugares, você pode tirar da sala e levar pra cozinha, você pode encaixar ele num rádio de carro, você pode colocar na altura de uma cozinha no pra próprio você celular. ouvir. Depois com o celular. Então aí ele acabou tendo essa questão assim dele ser multitarefa. Então nesse sentido, acho que por muitos anos o rádio ele foi mais companheiro do que qualquer outro veículo de comunicação por causa disso. Por causa de você conseguir levar ele para qualquer lugar e você não precisar necessariamente olhar para ele, você só ouvir. Que interessante, né? Muito doido, né? E aproveitando que você falou do celular, eu acho que o que começou a mudar um pouco essa questão do rádio foi isso. O celular, né? Assim, hoje com o celular você consegue entrar na internet e pegar a rádio de outros lugares. Então assim, você não precisa ouvir a rádio do lugar que você tá. Sim, só tô em São Paulo, quero ouvir só São Paulo. Não, você pode ouvir Rio, você pode ouvir qualquer lugar do mundo pelos aplicativos ou até pelo site das rádios. Então isso acabou tirando um pouco essa questão da fidelidade do rádio, né? Todo dia tem um programa meio-dia e eu vou ouvir esse programa. Entendi. Então agora eu posso ouvir a hora que eu quiser, porque a pessoa posta depois. Tem pós e contras, né? Como você falou, tirou a fidelidade, mas você também agora está conectado a outros lugares, a outras formas, outras culturas, outros jeitos de pensar e falar. É muito legal. Eu acho, particularmente, que essa comunicação internacional, digamos assim, estrangeira e tal, é muito melhor do que você ficar preso, assim, só em uma coisa, porque querendo ou não, te dá outros conhecimentos de outros assuntos que talvez você nem conheceria, né? Sim, com certeza. E até a facilidade também da questão da notícia, né, Bruna? Que nem, por exemplo, você que é jornalista, antigamente, quando não tinha a internet, né? Não tinha internet, muito menos internet no celular, os radialistas, eles tinham que ter um rádio. Era um rádio diferenciado com uma puta antena gigantesca que ele conseguia sintonizar a rádio de outros países para você conseguir ter notícias de outros países. Então, assim, não era que nem hoje, que acontece alguma coisa na China, daqui um minuto a gente já sabe aqui no Brasil. Então, loucura. Assim, aquela época demorava muito. E outra, o cara tinha que ficar ouvindo o dia inteiro, você tinha que ter alguém ali que soubesse falar a língua de outro país para poder traduzir a notícia. Uma burocracia muito maior, né? Então, nessa questão, vem uma facilidade muito maior. Então, assim, até foi legal você tocar nesse assunto, Bruna, porque, assim, tem muita gente que acha que o rádio vai morrer. Agora com a internet, com as transmissões, com as lives e com tudo, essa tecnologia mais rápida ainda da internet, já decretam também a morte da TV, né? Sim. E eu acho que, assim, o rádio, ele sempre deu um jeito de estar nas tecnologias. Que nem você falou, tá no celular. Então, você pega, por exemplo, uma rádio agora que tem imagem. Então, assim, a rádio vai evoluindo e né? se adaptando, né? Querendo ou não, desde quando falam que o rádio vai morrer? Agora fez 100 anos, então realmente, eu particularmente acho que não vai morrer, vai se adaptar e vai se encaixando aí, sobrevivendo do jeito que dá e vamos indo. Sim, ele se adapta, né? E eu acho bacana isso. E até tem 2 pontos que eu queria contar bem rapidinho também, porque eu acho que tô falando demais. Não, hoje. pode falar. Mas, que eu acho que prova pra gente que o rádio ainda tem força,
que nem recentemente mesmo, no Campeonato Brasileiro, teve uma decisão, porque alguns times fecharam com uma empresa e outros times fecharam com a transmissão da TV aberta pela Globo. Aí tinha assim, alguns times que estavam fechados com essa empresa não poderiam transmitir quando passassem na Globo com times que estavam fechados na Globo. Então, por exemplo, tem lá o Palmeiras fechado com uma empresa e a Globo, e o Corinthians fechado com a Globo. Então, assim, no jogo de Palmeiras e Corinthians, nem a Globo, nem a outra empresa poderia transmitir essa partida, porque uma tinha direito de um time e a outra tinha direito do outro e elas não estavam em acordo. Então, assim, você não pode transmitir, eu também não posso, ninguém transmite. Então, assim, em pleno 2019, gente, com há pouco tempo atrás, 1 milhão, né, de tecnologia, você podendo ver pelo stream, os streams todos aí funcionando já tinha stream, já tinha tudo. Vários jeitos. E não podia passar. Então, quem que transmitiu essa partida? O rádio. O rádio. Foi a única maneira de você poder acompanhar essas partidas foi o rádio. Então, assim, em meio a tanta tecnologia, o rádio foi uma solução, que se o rádio tivesse morrido. Talvez ninguém saberia o que aconteceu nesse jogo. Talvez o pessoal ia lá, ia gravar, ia falar, mas em tempo real, ao vivo, não tinha ninguém. Só o rádio. Ao contrário, né? Nessa situação, ele foi ali o salvador, o único que sobreviveu, na verdade. Em meio a toda essa loucura. Então, assim, se você pegar o histórico, né, das transmissões esportivas, então, o rádio, ele sempre foi muito forte nisso. Tanto assim, hoje, as transmissões esportivas de TV, elas são completamente baseadas no futebol que era transmitido no rádio. Que nem você falou das rádios-novelas. Assim como as rádios-novelas são exemplos, a parte de transmissão de futebol, até hoje, a base da transmissão do futebol, com o narrador, comentarista, um comentarista de arbitragem, um cara lá dentro do campo falando o que está acontecendo no campo, esse formato foi no rádio. Então, tipo, até hoje, eles trazem até hoje esse formato. Então, a transmissão esportiva no Brasil, a força dela sempre foi muito gigantesca. No rádio, até hoje, tem gente que prefere o rádio do que a TV. Porque no rádio você consegue trabalhar muito mais a sua imaginação. Que nem é mais rápido, narradores, né? Sim, narradores, eles precisam mais dinâmico. Detalhar tudo. Até, assim, uma citação rápida também ao Nicolau Tuma, que foi o primeiro, assim, um dos primeiros narradores do rádio no Brasil. Teve outros antes, mas ele foi um dos pioneiros a fazer dessa maneira. Rapidão e com todos os detalhes da partida. Porque antes o pessoal entrava e falava, o jogo tá 1-0. Ninguém falava mais nada. Aí agora, depois quando veio o Nicolau, ele começou com esse negócio de narrador, comentarista, um repórter de campo. Então você imagina, se você pega uma transmissão de TV hoje, toda essa base da transmissão, o pré-jogo, o pós-jogo, tudo começou assim. Você tá falando de formatos e me veio na cabeça programa de auditório. Surgiu no rádio também, não foi? Sim. Nas primeiras transmissões de rádio no Brasil, os grandes programas, os fortes das rádios eram os programas de auditório e as rádios novelas. E cresceu assim, na verdade, né, com o programa de auditório. Se você olhar, por exemplo, assim, vários caras que são de auditório, que fizeram muito sucesso na TV, começaram no rádio. Então, é uma essência, porque as rádios tinham teatro, né? Eles chamavam auditório de tal rádio. Então, que nem essas cantoras, né, que ficaram famosas, assim, na época da rádio, dos rádios, que ainda não tinha TV, as cantoras famosas do rádio, assim, que fizeram muito sucesso. Então, assim, esses auditórios que tinham, que era muita gente, era só no rádio, não tinha TV ainda. Que legal. Então, eram os programas de auditório e os festivais de música com essas cantoras que surgiram nessa época, que foi sensacional. Ou seja, os formatos que a gente conhece hoje, a maioria veio do rádio, nada é novo, tudo é reinventado, né? Sim, o pessoal só dá uma adaptada. Se você vê, por exemplo, assim, essas rádios hoje ainda usa muita coisa que foi tipo anos 80, anos 70, tipo... aquele formato assim, agora 3 músicas, tipo, trinca de não sei o quê. Sempre tem várias rádios que tem uma programaçãozinha de manhã que vai tocar 3 músicas. Aí você escolhe a que mais gostou pra tocar de novo. Sim. Isso aí é desde os anos 80. Olha só. Até menos, assim, mas quando a FM ficou forte no Brasil, né? Porque tinha o AM e aí depois veio o FM, que a primeira transmissão foi em 55. Sim. Até 55 era só o AM. Do FM você tá falando. Entendeu? Entendi. Aí o FM veio com esse formato mais americano, mais jovenzinho, mais músicas internacionais. Até ali era muita música nacional. Por isso muita gente que fez sucesso nessa época, porque tocava muita música nacional nas rádios. Entendi. Não tinha tanta música internacional. Aí depois com a vinda do FM que começou a abrir mais as portas pro internacional também. Legal, não sabia dessa também. Olha só, você me contando várias novidades por aqui, hein? Oh, meu Deus do céu. Eu tô me sentindo velho, Bruna. Imagina, você é curioso, tá aqui mostrando pra gente vários assuntos, tópicos, né, importantes do rádio. Isso é bom. A gente tava falando, Deuri, do fim do rádio, né? E aí eu tava na cabeça aqui...
que em vários filmes, eu tô acompanhando uma série agora de, enfim, fim do mundo. E o único jeito que os personagens ainda conseguem se comunicar é pelo rádio. Então, tipo, tudo acabou, nada mais funciona, nada mais pega, mas eles ainda conseguem conversar pelo rádio. Então, querendo ou não, todo mundo fala, o mundo vai acabar, o rádio vai acabar, mas o mundo acabando, o rádio ainda tava lá. Então, eu não sei se é muita viagem da minha cabeça comentar isso, mas é uma coisa que faz sentido, porque, como você estava falando aí, a TV não poderia transmitir o esporte, né? Mas o rádio transmitiu, então o rádio estava lá presente sempre. Sim, sempre. E aproveitando, o pessoal que escuta o nosso podcast, quando a gente fala de filme, de série, que o pessoal quer ficar assistindo, porque a gente fala, pessoal, nossa, você falou tão bem do filme que eu quero assistir de novo. Então fala pra galera que série que era. Eu tô vendo pela segunda vez, na verdade, The Walking Dead, porque eu parei, né, na metade, aí eu falei, putz, é tão boa, né, vou voltar. E aí agora eu tô acompanhando e tá bem legal, assim, tô pegando umas partes que na época eu não peguei, eu até fiquei chocada a semana passada, não acredito nisso. Sensacional. Então, você que tá ouvindo, é isso, gente. Mas então, isso que eu tava falando dessa questão do rádio, por exemplo, ele sempre dá um jeito de estar presente, que nem você falou nessa questão do momento que as coisas nada estão funcionando, mas o rádio ainda tá funcionando. Teve um caso que aconteceu aqui no Brasil, foi em São Paulo, tava em São Paulo nessa época, se eu não me engano agora, acho que foi em 2008 ou 2009, que teve um apagão, assim, que o Brasil inteiro ficou sem energia. Sim. Tipo, teve um apagão monstro no Brasil. E aí eu tava saindo da faculdade, e aí o pessoal falou, vai acabar a luz, cuidado, não sei o que. E desligou tudo. Mandou o pessoal embora, parou o metrô, parou tudo. Então, assim, não dava para voltar para casa. Nossa. E foi um negócio assim que foi monstro que passou em todos os noticiários e tal. E esse dia, a única coisa que ainda estava funcionando era o rádio, porque as grandes rádios tinham ainda o seu gerador próprio de energia, né? Então, hoje tem muitas TVs que tem isso também, mas assim, com essa questão da tecnologia, e tá tudo na internet, o pessoal deu uma relaxada. Nem todas as rádios hoje têm o seu gerador próprio de energia, mas naquela época ainda tinha, assim, as grandes rádios estavam lá com o seu gerador. Então, a única coisa que continuou funcionando pro pessoal ter notícia era o rádio do carro, com as rádios falando o que estava acontecendo, e quem tivesse o seu radinho de pilha, porque estava todo mundo sem energia. E aí foi o único jeito de que se conseguia notícia aquele dia. Porque assim, nem o celular estava funcionando, já tinha celular, não era que nem agora, né, lógico, mas tinha SMS, tinha como você ver algumas coisas, mas as torres das operadoras pararam de funcionar também por causa da energia. Então, se você não conseguia fazer ligação pelo celular, ou você conseguia fazer ligação pelo orelhão, ou então você ficava com informações pelo rádio. Então, foi um dia assim que foi assim, o Brasil praticamente parou. Quase todas as regiões ficaram sem energia. Nesse ano aí eu era muito nova, eu acho que eu não lembro disso, se lembram. Pra mim foi legal, né, divertido, mas eu era uma criança, então, mas nossa, que loucura, né? Sim, tudo parar assim. O metrô parou, então assim, as pessoas não conseguiam voltar pra casa, porque o metrô é energia pura, né? Então, você imagina que a galera não conseguia voltar pra casa, aí ficou um caos, e já tava de noitão, não era tão cedo assim, já era umas 10, 11 horas da noite. Então assim, demorou uma madrugada inteira pra voltar, só foi começar a voltar de manhã. Foi um pico assim que faz muito tempo que, graças a Deus, isso não acontece, mas foi legal assim, no sentido de mostrar que o rádio tem essa força. Tem esse poder, né? E você falando também de filme, né? Tem um filme que chama Eu Sou a Lenda, do Will Smith, acho que você já assistiu. Ah, sim. Nossa, foi muito legal também, né? Eu adoro esse filme. E tem um momento também, né? Que tem uma moça que tá tentando encontrar alguém e o único jeito que ela consegue comunicação é pelo rádio do carro. Porque ele ia todo dia lá no pier e ficava falando com as pessoas, se tiver alguém aí, me encontra no pier tal hora. Todo dia ele mandava essa mensagem no rádio. Então olha que loucura, as ondas do rádio, né? Ainda funciona. Elas conseguem ir longe, por exemplo, o AM, né? Que infelizmente o AM também já foi decretado o seu fim, né? Então assim, o AM vai acabar, já tá acabando, as poucas rádios de AM vão ter que se migrar pro FM, mas o AM ele era muito forte, ele pegava fora do estado, pegava distante. Eu lembro que tive uma aula que eu participei de história do rádio também, e aí o professor falou assim que tinha como fazer um rádio de galeno, que é um... Que isso? O galeno é uma substância, né, da tabela periódica dos elementos, alguma coisa assim. Aí é científico, é embaçado. Mas é uma pedra de galeno que chama. Depois a galera pode até pesquisar. E aí se você conseguisse colocar essa pedra de galeno e um fiozinho ligado nele, você conseguia sintonizar a rádio AM nele. Nossa. Mesmo sem energia.
Então, assim, é um negócio muito louco. Caramba, e que legal. Eu fiquei desesperado querendo fazer um radinho de galera. Fazendo mágica. Então, assim, a galera das antigas, assim, o pessoal do interiorzão, que naquela época tinha muitos lugares que não tinha energia, né? Aham. Então o pessoal escutava rádio de pilha, cara. Tinha gente que chegava, vinha pra cidade, comprava uma puta caixa de pilha pra poder ouvir o rádio lá, porque era a única coisa que funcionava e era a única distração dessa galera. Caramba, que legal. Então, tipo, interiorzão, sem energia, sem luz, sem nada. O que o cara ouvia? Rádio. E o que movia o radinho dele? A pilha. Então é um negócio sensacional. Nossa, sensacional mesmo. Euri, como é que faz pro pessoal aí descobrir como é que a gente tá, pra falar com a gente? Olha só que maravilha. Primeiro, né, gostaria de agradecer a todo mundo que tá toda semana curtindo com a gente. Sim. Tô recebendo mensagens da galera que escuta o programa. Tem gente que maratona, viu? O Vibecast. É sério? Ai, que legal, eu escutei gente. 3 de uma vez. Então, gente, maravilha. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. A gente tá lá no Spotify. Você pode pesquisar como Vibecast. Tem também pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Se você pesquisar Vibecast, tem lá os episódios. Isso Ainda aí. não estamos com imagens, mas logo, logo teremos. A gente chega, hein? Né? A gente falando aqui, né, de rádio, imaginação, tal. Então você já pode imaginar como que é a nossa carinha marota aqui, apesar que hoje com a rede social não tem jeito. Né? Não tem jeito mais. Mas uma hora a gente chega e você descobre quem a gente é. Maravilha. E falar em rede social, Bruna, como é que a gente tá também no Instagram, o pessoal quiser mandar mensagem pra gente? Sem segredo, né? @vibemundial. E também tem um e-mail, contato @vibemundialfm.com.br. Olha só que maravilha. Então, gente, olha, eu até peço desculpas porque eu acho que hoje eu falei demais, Bruna. Desculpa, eu falei. Foi bom, foi conhecimento, falei, tá Deus do céu, ótimo. tadinha da Bruna, quase não falou, meu Deus. Esse cara é fominha de rádio. Mas é que eu sou muito apaixonado por rádio. Deu pra perceber. Queria pedir desculpa pra Bruna, porque eu falei demais. Imagina. Mas, gente, ó, obrigado. Vocês que estão acompanhando a gente, quiser sugerir tema também. Por favor. Mandar mensagem pra gente falar o que achou. Se o pessoal que fala pra mim o que achou do programa, depois me dá permissão pra falar seus nomes aqui, que eu leio as mensagens que vocês me mandam. Tem gente que me manda no WhatsApp. Ótimo, sim. Me manda, falou, gostei de tal coisa. Mas, ó, se vocês permitirem... Boa ideia. Eu vou falar o nome de quem tá mandando mensagem também. Inclusive, Bruna, eu acho, até uma sugestão para próximos programas também. Manda. Vamos começar a trazer uma dicasinha pros nossos ouvintes. Todo o programa, independente do tema, vamos trazer uma dicasinha de filme ou de série? Vamos. Porque legal. assim, ó, a gente fala dos filmes e das séries aqui, o pessoal gosta. Fala, né? caramba, você falou de tal filme, eu já tinha assistido, mas eu fiquei com vontade de assistir de novo depois que você falou. Porque às vezes que nem você falou agora do rádio lá no Sua Lenda. Às vezes é alguma coisa que a gente não percebeu, eu falo, caramba, não tinha visto. Mesmo? Vou assistir de novo. Não, boa. Então, boa ideia. Vamos trazer uma Bora. dicasinha pra galera? Então é isso, Se gente. você que tá ouvindo também, né, tiver uma dica, ó, ouvi e tal, e eu acho que isso é legal, me identifiquei, contar algum relato seu, a gente tá aqui também pra contar aí pro pessoal. Verdade, gente. Pode mandar, comenta lá no YouTube se quiser, ou então manda lá no direct do Instagram, e aí a gente vai ler aqui também, beleza? Ótimo. Dica, ó, assiste tal filme. Se a pessoa falar pra nós assistir, a gente vai assistir e depois conta pra vocês o que a gente achou também. Boa. Beleza? Ótimo. Valeu, gente. Valeu, Bruna. Valeu, Euri. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.